Afinal de contas, o que é visagismo, Fernanda? Eu preciso disso? Por que a gente ouve falar tanto disso? Por que tá explodido no Brasil e lá fora a gente não ouve falar de visagismo? Me conta isso direito. Vou contar pra você, mas antes, se inscreve aqui nesse canal pra você não perder nada sobre esse conteúdo da minha vida profissional e da minha vida pessoal, porque eu posto aqui minhas trilhas, um pouquinho da minha rotina em casa, tem tudo sobre mim aqui. E fica aqui comigo, depois que você curtir esse vídeo, para você entender mais sobre o que é visagismo. Já gravei umas 10 vezes e eu não sei o que tá acontecendo, tá salvando. Vamos lá, para mais uma tentativa. Seguinte, se você entende que o visagismo é uma ferramenta que te permite entender comportamento humano com aparência física, você consegue perceber que você vai ter uma leitura muito mais profunda das pessoas e de si mesmo? É isso que eu faço. Hoje eu interligo as ferramentas de visagismo com mais profundidade com os estudos de neurociência e de psicanálise, tá? Então tem muita filosofia também nos meus estudos, mas que quando você trabalha e mistura tudo ali, ó, fica maravilhoso, de lindo de entender. Lá em 1937, Fernando Albert entende que ele era um maquiador francês e ele entende que padronizar a maquiagem para as mulheres não tinha o melhor resultado. Quando ele mudava a maquiagem para cada tipo de rosto, ele tinha resultados melhores. Então, ele usa o termo visage em francês para definir essa ferramenta que ele entendeu de fazer maquiagens diferentes para tipos de rostos diferentes. Então, a gente entende que existem tipos de belezas diferentes. Para a gente entender esses tipos de belezas diferentes, a gente junta com o estudo lá no século IV de Hipócrates, que diz que existem 4 tipos de fluidos diferentes no nosso corpo. O que são esses fluidos? São hormônios. Esses fluidos hormonais determinam inclinações comportamentais. Quais são eles? Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico, tá? Que foi aperfeiçoado posteriormente por Cláudio Galeno, caiu em desuso, ficou parecendo que era algo holístico e não é. Hipócrates descobriu esses fluidos fazendo estudos fisiológicos do corpo humano. Então, quando eu entendo que tem 4 tipos de inclinações comportamentais diferentes, também existem 4 tipos de códigos visuais de belezas diferentes, que me dizem sobre quem essa pessoa é. Então, quem você é por dentro, ele tá ligado à sua imagem, ao que você é por fora. Por isso que ambiente importa tanto, tá? O seu ambiente também produz formas e cores e emoções. Cada tomada de decisão que você tem na sua vida, ela é através das suas emoções. Você decide comprar ou não comprar algo devido à emoção que aquela propaganda, por exemplo, te fez sentir. Você decide se relacionar ou não com alguém de acordo com aquilo que aquela pessoa te fez sentir. E o que nessa propaganda ou nessas pessoas te fazem sentir algo? As formas disso. Então, códigos visuais são formas que despertam emoções e que vão fazer, junto com o seu sistema límbico aqui, você tomar decisões mais assertivas ou não. Quanto mais consciente, quanto mais lúcido você tiver em relação a isso, melhores serão as suas escolhas. Para ficar mais claro, vamos entender que o hormônio da testosterona é um hormônio masculino, portanto, existe uma ligação entre as linhas do corpo masculino serem mais retas, o corpo do homem não é mais quadrado, e o progesterona, que é o hormônio feminino, não traz linhas mais curvas, linhas mais inclinadas para o corpo feminino. Compreende como tudo faz sentido? Está tudo interligado? Se você é um profissional da beleza e você entende o quanto que entender o comportamento das pessoas e a beleza das pessoas está interligada, você vai ter resultados muito melhores, porque você vai estar dominando o que você faz com maestria. Você não está apenas cortando o cabelo, você não está apenas fazendo uma cor. Então, o profissional da beleza hoje que domina visagismo, daqui a pouco não vai existir mais profissional da beleza que não seja visagista. A tendência, o mercado está indo para esse lado. Não vai ter como você ser um excelente profissional da beleza se você não tiver conhecimento sobre visagismo. Hoje, por exemplo, eu já treino biomédicos com visagismo, eu já treino
Muitos cabeleireiros com visagismo, eu adoro a mentoria, porque aí a pessoa pega na minha mãozinha aqui, ó, e eu vou com muito carinho, com muito cuidado, ensinando ela tintim por tintim da complexidade desse mundo que é amplo demais, e essa ferramenta que é o visagismo para ajudar a pessoa a entregar a beleza ideal de acordo com a necessidade daquele cliente. Meu sonho de princesa como estrategista de imagem baseada em visagismo hoje é que o meu cliente fale comigo assim: pode me ler tudo, leia tudo e me entrega tudo que eu sou, que eu quero total clareza de quem eu sou e do que eu devo fazer. Normalmente as pessoas vêm com uma demanda. E quais são elas? Normalmente a demanda está ligada ao profissional. A pessoa que quer ter um autoconhecimento melhor e quer ter mais impacto na carreira. Qual imagem ela deve adotar para ter um impacto melhor na sua carreira. Que é muito comum e é mega válido, porque às vezes você é um excelente profissional e por pouca coisa, por detalhes, você não está alcançando o cargo ou a posição que você gostaria por causa de algo na sua imagem e comportamento que a gente consegue mudar, fazendo mudanças internas e externas, exercícios, tá? Como que a gente faz mudanças externas? Hoje, mudanças externas a gente vai fazer com a intervenção de um profissional da área da beleza e com um biomédico, por exemplo, que aí a gente vai fazer preenchimento de queixo. Queixo é a parte do seu rosto que fala sobre a sua forma de agir, sobre a sua velocidade de ação no mundo. Se você tem retração de queixo, muito provavelmente você tem retração também na sua fala, na sua comunicação, na sua imposição de vontade. Freud falava que o seu queixo, nosso queixo, é o queixo, o nosso terceiro terço, na verdade, inteiro, ele diz que é o terço do nosso id. Ele diz sobre você, sobre o seu agir. Então, se você tem retração de queixo, tem boca fininha, tem esse espaço aqui muito pequeno, você é uma pessoa que tem uma dificuldade imensa de se impor na vida. E de agir, de fazer acontecer a sua vida. Então, se você for comigo, eu vou te orientar, porque tem a forma certa. Existem várias formas de você fazer preenchimento de queixo. Então, eu vou fazer a sua estratégia de imagem para preencher o seu queixo da forma correta, para você impor mais, para você melhorar a sua comunicação. Comunicação é tudo. Uma pessoa pode ser o profissional que for. Se ela não é boa em comunicação, ela não sabe se vender e ela não sabe coordenar a logística de todo o seu trabalho. Então, comunicação é essencial, independente do profissional que você é. E aí você tem uma retração de queixo gigantesca, que me diz até sobre a sua mastigação, porque quem tem muita retração de queixo também tem problema em mastigação. Tem problemas fisiológicos, entende? Então tá tudo muito ligado. Então a gente vai criar uma estratégia de imagem que vai trazer para o seu rosto símbolos que quando você mudar externo, começa a mudar interno. Se você se vê todo dia em frente ao espelho com a imagem de alguém que tem capacidade para ser quem você quer ser, você vai acreditar fielmente nisso. Porque é o que você está enxergando em você. E aí você passa a se comportar como tal. Como já diria o ditado antigo, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então você precisa parecer autoconfiante para ser autoconfiante. Você não vai ser autoconfiante com uma imagem totalmente desalinhada, entende? Então o que eu vou fazer por você? O que um profissional de visagismo que tenha profundidade no assunto vai fazer por você? Ele vai reorganizar a sua imagem para te ajudar a reorganizar o seu interno. Ok? Voltando ao ponto do temperamento. O temperamento, como são 4, eles vão dizer as suas potencialidades, e você entendendo e compreendendo isso com total clareza, você vai se respeitar mais e você vai se gerar mais esforço, tá? Porque tudo aquilo que não tá dentro do seu temperamento vai te gerar esforço para fazer. Tudo aquilo que não é natural vai exigir esforço. Você vai precisar ser forte para dominar a sua natureza, ok? Então, você vai entender onde que você precisa fazer esforço para melhorar, para se melhorar. Inclusive, você pode fazer isso porque nada impede. Eu uso isso hoje para ajudar outras pessoas a se melhorarem. O visagismo transformou a minha vida. Eu já vinha de um histórico de psicanálise onde você tem clareza, né, e autoconsciência que são expandidas através desses estudos de psicanálise, dessas ferramentas de exercício. Com o visagismo é a mesma coisa. E aí intensificou,
porque eu tenho hoje um conhecimento profundo sobre a minha essência, sobre a minha natureza. Então, quando eu vejo que eu estou prestes a errar, não é mais algo aleatório, inconsciente, e eu vou... Hoje eu penso, tanto que eu sou uma pessoa que controla muito bem os instintos do meu temperamento, porque hoje eu tenho conhecimento sobre eles, eu tenho clareza sobre eles. E eu, para ser madura, preciso ter domínio sobre eles. Um adulto funcional tem que ter domínio sobre o seu temperamento. O sanguíneo fala muito, fala demais. E é ótimo, porque ele tem o quê? Ele tem na natureza dele facilidade em comunicação. O que vai ser difícil para ele? Ficar calado. Porque não é instintivo, não é natural ele ficar calado. Mas o sanguíneo, só porque ele tem capacidade e tem necessidade de falar muito, ele deve falar sempre e falar tudo? Não. Então, a maturidade dentro do seu temperamento e o que eu trago de informação para você é para isso, é para você dominar a sua natureza. Um adulto funcional tem que dominar a sua natureza. Um adulto maduro tem que dominar o seu temperamento. Em outros vídeos eu vou te ajudar a descobrir o seu temperamento e vou te dar orientações para dominar o seu temperamento, ok? Mas hoje vocês vão entender o que faz. E aí, como que eu vou descobrir o seu temperamento? Através desses códigos e também através do seu comportamento dos 7 aos 12 anos de idade. Por que eu vou estudar você dos 7 aos 12 anos de idade? Porque você não está performando para o mundo, você está só sendo você. Eu estudo sistema de mielinização, então eu sei bem um pouco antes, ali desde o útero da sua mãe até os 7 anos, as suas percepções moldam o seu comportamento. Mas até os 12, você está sendo muito genuíno. Dos 12 em diante, você começa a perceber o mundo e você também é tolhido pela cultura, pela sociedade, pelo seu núcleo familiar. E aí você desenvolve personalidades que são mutáveis, né? Você já deve ter mudado e a gente muda o tempo todo. Mas o seu temperamento, a sua natureza é imutável. Isso não vai mudar nunca. Você vai ter que aprender a dominá-las para ser uma boa pessoa, para ser alguém com relações interpessoais boas. Intrapessoal também, né? Já falei isso aqui. Então, quando você entende o seu temperamento e você tá com toda essa clareza e esse autoconhecimento na mão, você tá com a possibilidade, você tá com a decisão na sua mão de ser mais feliz ou não. A sua vida vai ficar mais leve, a sua vida vai ficar mais fácil, as suas escolhas serão melhores. Escolhas melhores, resultados melhores. Entender de você, compreender você e o outro vai trazer para sua vida uma delícia de viver.